Já Cédric Soares terá seu contrato renovado no São Paulo. Falo também sobre o sorteio da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você precisa de dinheiro e tem seu FGTS parado? A Mais Ágil pode te ajudar. Antecipe seu FGTS com a gente. Clique no link na descrição ou adicione o nosso número de WhatsApp para saber mais. Verifique agora mesmo se você tem direito à antecipação do seu saldo FGTS. Não perca tempo. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil e descubra como podemos ajudar você a acessar o seu dinheiro. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tem renovação de contrato sendo alinhada. Cédric Soares, lateral direito, português de 33 anos de idade, contratado por um período de experiência entre janeiro e abril, vai ter seu vínculo estendido até o fim do ano. Informação confirmada por Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, depois do sorteio dos grupos na Libertadores da América. O Belmonte disse, abre aspas, o Cédric renova. Estamos muito felizes com o rendimento dele. Na verdade, já temos uma renovação automática, embora ambas as partes possam recusar. Mas a gente já tem um acerto, inclusive financeiro, para depois dos 3 meses, então a expectativa é de que ele renove. A única chance desse negócio melar é se o Cédric disser que quer voltar para a Europa ou não quer mais ficar no São Paulo. Algo bem pouco plausível, atleta que não tinha mercado na Europa e foi, entre aspas, resgatado pelo São Paulo. Só uma curiosidade, titular absoluto, foram 7 partidas no Paulistão, o Cédric chegou a contragosto do técnico Luiz Ubeldia, mas é importante dizer que a contratação do Cédric passa também pela relação que o São Paulo tem com o Evangelos Marinakis, o magnata grego que negocia a compra de uma parte das categorias de base do São Paulo. O Marinakis tem participação, é sócio de um dos representantes do Cédric, que havia feito esse pedido ao São Paulo. O tricolor aceitou, o Zubeldia num primeiro momento não gostou, mas no final das contas todo mundo aprovou o Cédric, que chegou com um salário bem baixo e vai ter direito a um vencimento bem melhor a partir da renovação desse contrato. Bom, vou passar limpo aqui a história do Luan. Segue treinando, segue se preparando, cumprindo os horários que são colocados pelo departamento de futebol do São Paulo. Horário tal, treino físico todo completo, a relação dele com os funcionários, com os preparadores físicos, com o Refis é excelente. O Luan é um cara muito gente boa, com todo mundo lá dentro. A questão é que, assim, com a diretoria é uma relação assim de respeito, mas é uma relação assim de hierarquia. E na hierarquia da comissão técnica também, ele não está nos planos para 2025. Então o São Paulo espera negociar o Luan, seja um negócio em definitivo ou por empréstimo, como ele esteve no Vitória na temporada passada. Então o Luan espera propostas. Não aconteceram propostas até aqui. Teve um papo de Mirassol, apurei no Mirassol, apurei no São Paulo e não houve nenhum tipo de contato, não houve nenhuma oferta pelo Luan. Então assim, até o final do estadual, quando você tem a possibilidade de transferência do jogador naquela janela especial, já que o Luan está inscrito, né, ou esteve inscrito no Campeonato Paulista e o São Paulo tem até esse período para poder negociar o jogador, a questão toda é a seguinte: o Luan não recebeu essa proposta, não recebeu nenhuma oferta, então o empresário dele vai ter que correr contra o tempo para tentar achar um clube. Existe uma chance que é remota de um clube, mas eles vão trabalhar nesses dias. Se não acontecer desse clube, que existe uma chance pequena, tentar a contratação, ele vai ficar treinando em horários alternativos até a abertura da janela de novo, né? E aí é uma outra situação, clubes que fazem ajustes, né, no meio do ano, clubes que contratam jogadores ali para restante de temporada, pegaria o Luan, obviamente sem ritmo de jogo, mas com ritmo físico ali, trabalhando como ele está trabalhando agora em horários, em treinos alternativos fora dos demais, no São Paulo, no CT da Barra Funda. Rescindir o contrato hoje do Luan está fora dos planos do São Paulo. São Paulo vê que é muito caro rescindir o contrato do Luan hoje, um contrato que ele tem um salário que é considerado alto, um contrato ainda que é longo, né? Porque o São Paulo renovou o contrato do Luan cerca de 2 temporadas atrás. Então é uma situação que fica difícil, né? É um abacaxi que o clube tem que descascar. Para o jogador é difícil porque ele está à disposição, não está nos planos, mas está se preparando, esperando um novo clube, e sem atuar, sem ter ritmo de jogo, fica difícil também ficar na vitrine do mercado para algum clube o contratar. Então é uma situação complicada para todos os lados.
mas até o fim, né, quando se terminar esse prazo aí dessa janela especial, vamos ver se vai acontecer alguma coisa em relação ao Luan, certo? Hora de falar sobre o São Paulo. Caleri e André Silva podem deixar o tricolor? Essa pergunta tem sido feita por muitos são paulinos, especialmente porque há várias notícias sobre o tema nas redes sociais. Caleri foi alvo recente do Boca Juniors. Juan Román Riquelme, que é o presidente do Boca, gostaria de ter o Caleri para a disputa do Super Mundial de Clubes, torneio que está marcado para os Estados Unidos entre junho e julho. E esse seria justamente o grande trunfo do Boca. Olha, Caleri, você vem para a Argentina, no seu país, num clube onde você já esteve, para jogar o Super Mundial de Clubes. No Brasil você vai ter competições bem menos importantes pelo São Paulo. Apesar desse argumento, nem o Caleri nem o São Paulo estão dispostos a fechar acordo com o Boca. E há dentro do tricolor a convicção de que o time argentino não tem capacidade financeira para fazer uma proposta que seduza o São Paulo, então essa história está meio que descartada. Sobre André Silva, reserva imediato do Caleri e com bons números na atual temporada, são 5 gols. O André foi consultado por 2 times russos, o Lokomotiv Moscou e o Spartak Moscou. Mas a pedido do André a história não foi adiante. O atacante que passou bastante tempo fora e enfim tem chance num clube grande do Brasil, pretende continuar no Morumbi. Ele acha que vai ter mais oportunidades e pode escrever seu nome com a camisa do tricolor. Só para fechar, em relação ao São Paulo, tricolor que só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, mas mandou sua comitiva para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Libertadores da América em evento marcado para as 20 horas. E você? Gostou do vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar sobre o que quiser. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor terá reforços ou não durante essa janela de transferências. Você sabe que desde o último dia 10 de março e até 11 de abril criou-se uma segunda janela no futebol brasileiro, com uma observação: apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais ou estavam desempregados antes do fechamento oficial da primeira janela podem ser contratados. Existiram algumas especulações do São Paulo. Fernandinho, ex-volante do Atlético Paranaense, poderia chegar. Thiago Mendes está descartado, como ele vem do exterior, só poderia ser contratado na metade do ano. Também falaram a respeito da chegada de um lateral esquerdo, de um centroavante. O que eu posso contar para vocês é que na manhã dessa segunda-feira não há nenhum planejamento em relação a reforços. São Paulo até gostaria de melhorar seu elenco, mas a condição financeira impede qualquer tipo de negociação, a menos que surja uma oferta extremamente barata, praticamente sem custos, de um jogador sem salário alto. Tudo porque o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Hoje, São Paulo tem 3 milhões de reais a mais por mês com sua folha salarial em relação àquilo que poderia gastar de acordo com o FIDIC. FIDIC que inclusive salvou as contas do São Paulo. Já foram captados 135 milhões e apenas 31 milhões destinados a pagamento de dívidas bancárias. O restante foi utilizado, entre outras coisas, para a quitação de imagens atrasadas e uma série de outros problemas envolvendo o elenco. São Paulo que tem 4 reforços na atual temporada, todos chegaram sem custos. O meia Oscar, os laterais Wendel, o Enzo Dias e também Cédric Soares. E deve ficar por aí até a metade do ano, quando o São Paulo imagina já ter vendido 1 ou 2 jogadores com um pouquinho mais de facilidade para a contratação de atletas. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor vai a Luque, no Paraguai, nessa segunda-feira. Carlos Belmonte e Júlio Casares serão alguns dos representantes do São Paulo e há um encontro marcado para essa terça-feira com o Cerro Porteño, assunto Bobadilha. São Paulo havia comprado o volante convocado para a seleção paraguaia do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, referente a 60% dos direitos. Os clubes vão se encontrar para tentar chegar a alguma solução. Estou tentando descobrir do que se trata o problema entre São Paulo e Cerro Porteño. Qual é a boa no São Paulo, Wilton? Não acho que vai acontecer, tá? Não acho, mas é só para vocês terem no radar. O único nome que é consenso hoje no São Paulo, em relação a técnico, é de o Dorival Júnior, o ex-técnico do São Paulo e hoje comandante da seleção. É o único cara acima de qualquer suspeita, super bem avaliado e tal. Se por algum acaso a seleção brasileira tropeçar contra a Colômbia quinta-feira em Brasília ou contra a Argentina na terça-feira na Argentina, ou se tropeçar nos 2 jogos, né? Se o Brasil faz, por exemplo, 3 pontos, 4 pontos ou 6 pontos, o Dorival continua e tem tudo para chegar até a Copa do Mundo. Se o Dorival empata o jogo contra a Colômbia e perde, por exemplo, na Argentina, nem são 2 resultados tão malucos, ele vai correr risco de demissão. E é nesse contexto que o São Paulo vai estar muito atento, porque se o Dorival
ficar livre no mercado, o Zubeldia passa a ter uma sombra gigante, tá? Nicola, tem novidades sobre reforços no São Paulo e como é que vai ser a reforma do Morumbi? Pergunta para o Casares. O Casares está lá em Luque, no Paraguai. Imagino que agora seja mais difícil falar com ele. Mas sobre a reforma no Morumbi, essa reforma subiu no telhado, tá? Existiram uma série de conversas no ano passado entre o departamento de marketing, na pessoa do Eduardo Toni, com o pessoal da W Torre, mas as partes não conseguiram chegar a um acordo. Há uma diferença muito grande entre aquilo que o São Paulo pensa para o seu estádio e aquilo que a W Torre precisa para viabilizar um investimento entre 500 e 800 milhões. A W Torre não vai colocar todo esse dinheiro se ela não tiver a chave do estádio, se ela não tiver a supremacia ou o poder da agenda. Ela vai ter que escolher o dia que ela vai fazer shows e tal, e é algo que o São Paulo não quer. Outra treta que tem pego bastante em relação ao gramado. E diante desse cenário, dá para dizer que a chance de um acordo hoje é muito pequena, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? Estamos falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação. Muito importante a sua participação e a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos sempre.